Bustos, monumentos, ruas, rodovias e praças. Todos eles têm um nome. Sabe por quê? Sociedade Anônima é um programa onde você vai conhecer esses personagens que fazem parte da história do Brasil. Não conheço. Que eu conheço Lacerda, mas é a época do Getúlio Vargas. Nunca ouvi falar. Não, não conheço. Não conheço. Eu tô lembrada da minha época da faculdade, mas eu não tô lembrada sobre ele. Passo nessa praça todos os dias, mas eu não parei pra ler e nem saber um pouco sobre o histórico. Sobre esse Lacerda, não sei lhe dizer realmente o que foi, né? Ouvi falar, mas se você me perguntar qualquer coisa dele, não vou saber te responder. Se você me der alguma dica. É o primeiro vereador negro, foi daqui da nossa cidade de Santos. Numa época marcada por grandes transformações políticas, sociais e por sua independência, o Brasil dava início a um período imperial na história da nação. Para alguns, o autoritarismo não era visto com bons olhos, causando revoltas e guerras que mais tarde formaram regiões independentes. O imperador do Brasil, Dom Pedro I, resolveu renunciar ao trono e passá-lo ao seu herdeiro, Dom Pedro II. Terminado o primeiro reinado, começava o período regencial no país, com mais revoltas contra a política interna. Período esse que não durou muito tempo. O país passou a ter café como principal produto de exportação e a falta de mão de obra fez com que o país recebesse imigrantes europeus. Um dos principais acontecimentos sociopolíticos do século XIX foi a abolição dos escravos. O documento assinado pela regente Princesa Isabel em 1888 e conhecido como a Lei Áurea, dava liberdade aos negros, porém a escravidão continuou a existir na ilegalidade. Muitos eram a favor da abolição. Enquanto os abolicionistas ganhavam força, grupos de negros se formavam. Eram os chamados quilombos. Dentre eles, se destacavam o Quilombo de Zumbi dos Palmares e o Quilombo do Jabaquara, liderado por Quintino de Lacerda. Quem foi essa personalidade, Vilma? Foi uma das pessoas mais importantes da história de Santos, especialmente do final do século XIX. Ele nasceu em Sergipe, veio para Santos e foi escravo de Antônio de Lacerda, que se tornou abolicionista. Ele era cozinheiro do Lacerda. Por isso a origem do de Lacerda? Exatamente. Aí ele assumiu o sobrenome Lacerda em homenagem ao ex-dono dele. Ele era também um administrador dos bens do Benjamin Fontana. Benjamin Fontana era um homem rico. Além do sítio, ele tinha cerca de 60, 70 casas que alugava. E o quem administrava era o Quintino, que cobrava os aluguéis e tudo mais. Quintino casou-se com Maria Isidora, eles tiveram 4 filhos e ele foi escolhido por um grupo de abolicionistas de Santos para chefiar o famoso Quilombo do Jabaquara. Ele é uma pessoa que se lança na política e ele é eleito vereador. Mas alguns membros da Câmara Municipal renunciaram em protesto, por ele ser negro, alegando que ele era analfabeto. Porém, o nome dele, ele assinava em tudo ali, né? Não, nós temos documentos
em que ele assina Major Quintino de Lacerda. Onde surgiu essa história do Major? Governava o país o presidente Floriano Peixoto, que era muito centralizador. Então havia um grupo que achava que ele estava traindo os ideais da República, que era descentralizar para fazer frente àquela situação anterior do Império, que era centralizadora. Então fizeram uma revolta chamada Revolta Federalista. O Quintino de Lacerda ficou do lado dos florianistas. E aí ele recebeu esse título de Aí, em recompensa, por ele ter dado esse apoio político, ele vai ser nomeado major da Guarda Nacional. Então, e aí ele tinha muito orgulho disso, que ele assinava Major Quintino de Lacerda. Mas o Quintino de Lacerda conseguiu ser, durante uns 6 meses, vereador em Santos. Através da Justiça, ele conseguiu um acórdão dizendo que ele realmente era vereador. Depois disso, também foi nomeado inspetor da limpeza pública. Ele foi muito importante nessa parte. Quer dizer que, quando ele morre subitamente, em 10 de agosto de 1898, né, ele era uma pessoa muito conhecida, sendo que o enterro dele foi uma verdadeira consagração, porque o público, o povo todo compareceu, o caixão foi coberto com a bandeira nacional e tudo, e ele foi enterrado no cemitério do Paquetá. No próximo bloco de Sociedade Anônima. Ele é criticado porque ele é considerado uma pessoa que lidera os negros numa situação de furar greves de trabalhadores que estavam lutando por direitos.